Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje eu tô de azul porque já faz alguns dias que nós estamos informando e lembrando você que esse mês de novembro é todo azul. Ele é totalmente destinado aos homens que precisam também de cuidados especiais e hoje nós vamos conversar sobre o câncer da próstata, que é uma doença que tem assustado muito dos homens, principalmente pelo exame, aquele exame de prevenção que a gente precisa fazer, que eles precisam fazer, na verdade, depois de algum tempo, e nós convidamos a urologista Bárbara Melão para conversar um pouquinho e esclarecer algumas dúvidas nossas em relação a isso. Bom dia, doutora. Bom dia, muito prazer estar aqui. O que seria o câncer de próstata? Na verdade, o câncer de próstata é uma patologia, é um câncer, é uma patologia maligna da próstata, que é uma glândula que o homem tem abaixo da bexiga. Existe alguma possibilidade de a gente encontrar alguma coisa no exame de próstata que não seja maligno? Sim, existem várias patologias da próstata, patologias benignas, né? As mais comuns são a hiperplasia prostática benigna, que, como o próprio nome diz, é um crescimento benigno da próstata. Existem outras patologias, como as prostatites, que são patologias mais comuns em homens com menos de 50 anos, e existe o câncer de próstata, que é uma patologia maligna, é um câncer da próstata. Então, se a gente fez o exame e deu alguma alteração, não precisa se assustar de primeira. A gente vai investigar para poder saber se isso realmente é benigno ou maligno, como qualquer outro câncer. Sim, sim. O rastreamento, o exame da próstata, como qualquer outro órgão do corpo, é um exame de rastreamento, né? O diagnóstico mesmo de câncer de próstata, ele é feito através da biópsia, né? O patologista tem que ir no microscópio e ver a alteração celular que caracteriza o câncer. E essa doença, ela é especificamente masculina ou existem mulheres que também podem ter esse tipo de doença? Não. A próstata é uma glândula masculina. Lá no embrião, no feto, o organismo precisa da presença da testosterona para que ocorra a diferenciação da próstata. Então, apenas os homens têm próstata, mulheres não. Quais são os sintomas que a gente pode ter quando tem alguma alteração nessa próstata? Então, isso é muito importante ser falado, que existem vários tipos de alteração. O câncer de próstata, especificamente, é uma doença que provoca poucos sintomas. Ele é uma doença de crescimento indolente. O que isso quer dizer? Ele cresce lentamente. É diferente de outros cânceres. Então, como ele cresce lentamente, na maioria das vezes, no estágio inicial, ele não gera sintomas. Por isso, a importância do exame de rastreamento, para a gente detectar a doença precocemente, quando ela ainda não vai estar provocando nada no homem. Uma doença silenciosa, né? Exatamente. E existem várias doenças silenciosas, realmente, que quando a gente descobre, talvez não tenha uma solução para a cura. Sim, é muito importante entrar nesse tema, porque a gente sabe que o câncer de próstata, quando detectado precocemente, que é quando ele não dá sintomas, ele tem taxas de curas altas, chegam a 90%. Se diagnosticados em fases muito avançadas, né, a gente tem que a maioria dos cânceres de próstata, ainda bem, eles têm crescimento lento e não são tão agressivos. Mas, só para você ter ideia, os cânceres agressivos de próstata, eles têm uma mortalidade que chegam a 50%. Então, se detectado em fases avançadas, as taxas de cura já caem muito. Esse exame de rastreamento seria o exame de toque ou algum outro tipo de exame? Exatamente. O exame de toque, acompanhado da dosagem do PSA, que é um exame de sangue, representa o rastreamento do câncer de próstata no homem. Mas ele deve ser feito a partir de que idade? O câncer de próstata é muito incomum antes dos 50 anos. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, o último consenso da sociedade é de 2013, recomenda o rastreamento em homens acima dos 50 anos. É importante lembrar que esse rastreamento, nos casos de pessoas com fatores de risco, ou seja, que tem mais chance de ter câncer de próstata, quem seriam essas pessoas? Os pacientes da raça negra e as pessoas que já têm familiares acometidos. Essas pessoas necessitam de começar o rastreamento um pouco mais precoce, já aos 45 anos. E esse rastreamento é a única forma de a gente prevenir
Esse é o único tipo de exame que existe para saber se existe alguma alteração ou não na próstata. Na verdade, o rastreamento é um rastreamento. É difícil a gente falar em prevenção, porque prevenir é você tentar evitar de alguma coisa acontecer. A gente ainda não consegue fazer isso no câncer de próstata, né? A gente faz o rastreamento não para impedir que a doença apareça, mas para detectá-la numa fase mais precoce em que as chances de cura são maiores. E esse é o indicado pela Sociedade Brasileira e pelas sociedades internacionais de urologia. E o tratamento, de que forma que acontece? O câncer de próstata, ele tem vários tipos de tratamento. Isso depende do estágio em que você detecta, em que você diagnostica a doença. Em estágios iniciais, né, os tratamentos seriam a cirurgia, tratamentos de radioterapia, braquiterapia, sendo a cirurgia a que tem os melhores resultados a longo prazo, né, principalmente para pacientes mais jovens. Em estágios avançados, já são outras formas de tratamento, que já podem incluir radioterapia associada à hormonioterapia, ou a hormonioterapia isolada, até a quimioterapia em casos mais avançados. E existem outros órgãos que estejam ligados à próstata e que esse câncer poderia alcançar? Sim, em estágios avançados, a doença pode atingir tantos órgãos que ficam ao redor da próstata, que são a bexiga, o reto, né? Como pode andar metástases à distância. Os locais mais comuns de metástases de câncer de próstata são os ossos. Então, o paciente em fases avançadas, além dos sintomas urinários que ele pode ter, ele também passa a ter dor óssea, né? Outros sintomas relacionados às metástases. E você, como doutora que recebe pacientes no consultório, percebe ainda a resistência dos homens em relação a esse tipo de exame, em relação até ao próprio diagnóstico do câncer, ou acha que hoje em dia os homens já estão mais tranquilos em relação a isso? Ainda existe um certo preconceito, mas que melhorou muito nos últimos anos. Até pelos próprios meios de comunicação, por uma maior conscientização, os meios de imprensa, eles são muito importantes de levar a informação à população. Então, até com a ajuda deles, existe uma maior conscientização, uma maior procura dos homens hoje em dia. É claro que ainda existem aqueles com resistência, mas isso já é muito menor hoje do que antigamente. Existem alimentos que podem contribuir ou prejudicar as pessoas, aos homens em relação a adquirir essa doença? Vários estudos já foram feitos tentando fazer essa associação. Essa associação ainda não é tão clara, ou seja, ainda não existe tantas evidências para a gente falar disso, mas o que as sociedades recomendam? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda uma dieta rica em frutas, rica em vegetais, com uma redução de gordura animal, e atividades físicas regulares, com uma tentativa de diminuir a incidência. E o fumo? Seria um fator importante? O fumo, ele é um fator de risco para várias doenças, ele é um fator causador de vários tipos de cânceres, mas ainda não existe relação com o câncer de próstata. Ele é causador de câncer de bexiga, câncer de rim, é óbvio, câncer de pulmão, mas o câncer de próstata é relacionado a outros fatores de risco, seriam a raça, né? Os pacientes da raça negra, eles têm maior chance de ter câncer de próstata, aqueles que têm familiares acometidos, né? Familiares de primeiro grau, esses têm uma chance maior. Em relação à saúde do homem, existe só esse câncer que é específico ou existem outros tipos de doença e que se aproximem a outros tipos de câncer também que são relacionados apenas à saúde masculina? É importante até entrar nesse assunto que o Novembro Azul é uma conscientização da saúde do homem, não só do câncer de próstata, né? O câncer de próstata acaba sendo um tema mais debatido até pelo próprio tabu que existe em relação ao exame físico, ao exame de toque retal, mas existem várias outras doenças, outras patologias que devem entrar em pauta nesse mês também. As doenças sexualmente transmissíveis, as imunizações, a saúde do homem como um todo, as doenças cardiovasculares, né? Hoje, o câncer de próstata é o câncer mais prevalente no homem. O que isso quer dizer? É o câncer mais comum do homem. Mas ainda hoje, a maior causa de mortalidade do homem são as doenças cardiovasculares, né? São as doenças do coração, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. Então, tudo isso tem que entrar em pauta nesse mês. E essas têm relação com a alimentação, né? Sim, com certeza. As doenças cardiovasculares estão relacionadas à alimentação, ao exercício físico, a maus hábitos de vida. Inclusive, a gente sabe que os homens, eles estão mais
mais propícios, digamos assim, a comer coisas gordurosas, por exemplo, a própria bebida. A gente estava conversando essa semana e realmente a gente percebe que enquanto a mulher come uma quantidade mínima, o homem come uma quantidade muito maior. Às vezes até mais do que duas mulheres juntas. Então, essa relação realmente é bastante direta. Existe um descuido maior do homem em relação à alimentação, à dieta, aos cuidados diários com o corpo, à realização de atividades físicas. Então, nesses casos, essas campanhas, elas abrem um pouco a mente do homem para começar a cuidar da própria saúde. E quando o paciente descobre que ele tem câncer de próstata, começa a tratar, ele chega no seu consultório muito debilitado emocionalmente, por exemplo, isso altera o humor, por exemplo, deles, ou a questão emocional, todas essas questões que estão correlacionadas, mas que às vezes, por serem homens, nem dão tanta atenção assim quanto nós. O câncer de próstata com certeza, um diagnóstico de câncer, né, ele é traumático para qualquer pessoa, para os homens inclusive. E no caso da próstata especificamente, em que o tratamento pode alterar a potência masculina, pode alterar a continência urinária, então é claro que isso mexe sim com o humor, por isso que o diagnóstico precoce, ele tem mais chances de cura e menos chances de sequelas com os tratamentos, por isso que ele deve ser realizado. E é sempre importante a gente ter o acompanhamento de uma outra pessoa, né? Por exemplo, o homem que tem a esposa, normalmente está com aquela esposa ali do lado e a esposa dá um apoio e tudo mais. Isso é extremamente importante, tanto no câncer de próstata como qualquer outro tipo de câncer ou qualquer patologia mesmo, né? O apoio da família, inclusive o apoio do médico, é extremamente importante para que o paciente passe por isso. E existe um acompanhamento psicológico, por exemplo, para esse paciente que está fazendo o tratamento e que está em constante diagnóstico, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que fazer mais de um diagnóstico. Então, tá sempre passando por essa situação. Existe um acompanhamento para lidar com essas coisas, para lidar com os sentimentos? O ideal é que o acompanhamento seja multidisciplinar, né? O médico urologista, junto com o oncologista, o psicólogo, para que torne esse tratamento um pouco mais fácil para o paciente. Nós vamos para um breve intervalo. Se você ainda não mandou a sua participação, manda pra gente. O WhatsApp, nosso WhatsApp é 981 11 45 12. A gente volta já já.